Bom dia a todos que estão presentes, mais um Domingo Café com a CEF. Hoje teremos um tema, maneiras de orar, né? Que está incluso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 22. Esse tema, ele tem como objetivo esclarecer a melhor maneira de orar, né? Em que momento orar, quais as ideias, né, de como melhor orar. Então, temos a presença de nossa amiga Carla. Olá, bom dia. A presença de Margarete, né? Olá, bom dia. E para darmos início, né, vamos fazer a prece inicial. Amado Mestre, mais uma vez estamos reunidos em Teu nome. Que o Senhor, juntamente com a espiritualidade, possa nos orientar, nos guiar, para transmitir o melhor conteúdo e, juntamente com a equipe espiritual, se faz presente a todos que estão nesse momento nos assistindo. Pedimos paz, saúde para nossas casas, para os nossos familiares. E é com muito amor que damos início a mais um Domingo Café com a CEF. Sim, sim. Então, meus amigos, né, para vocês, qual a melhor maneira, né, qual a melhor hora, na verdade, de orar? Vocês têm, assim, a melhor hora ou não existe isso? Como é para vocês? Na realidade, a melhor hora que cada um ache conveniente, né? Assim, não tem horário, não tem determinação em que horário deva se fazer. A gente pode fazer qualquer hora, desde que a gente precise, né, ou por alguma necessidade ou queira muito fazer uma oração. Mas é óbvio que é interessante a gente sempre fazer de manhã, assim que acorda e antes de dormir. É como se a gente estivesse se preparando para o dia, né, que a gente vai ter, e também se preparando para dormir, para relaxar, para retornar à casa do Pai, né, a gente naquele contato com os nossos amigos espirituais. A gente também deve se antenar que deve ser um dever, né, da gente, né, esse exercício de quando nos acordar, a gente orar, e quando a gente for dormir também orar. É um dever. É um dever, né? É um dever, mas a gente deve se atentar que não deve ser uma obrigação, né? Que a gente não deve fazer por... Eu acho importante a gente criar essa rotina, né? É uma boa orientação que a gente acorde, ore antes de dormir, que a gente ore, mas a gente tem que entender que essa rotina é uma coisa que deve fazer bem para a gente, porque a partir do momento que a gente coloque isso como uma obrigação, já não vai ser uma coisa que seja, vamos dizer assim, natural, né? É bom que a gente crie a rotina, porque quando a gente cria essa rotina na vida da gente, seja no que for, a gente vai poder, com o tempo, fazer naturalmente, mas entender que não por obrigação, mas por desejo, por vontade. E você falou uma coisa bacana sobre a rotina, né? E a rotina, às vezes, faz com que a gente tenha aquelas preces maquinais, né? Aquelas preces que a gente faz rotineiras. Mas, para quem tá nos assistindo, o que são essas preces maquinais? É como se eu pegasse o Pai Nosso e simplesmente falasse da boca para fora, sem sentir, né? Porque todo mundo tem mais ou menos decorado a oração, né, do Pai Nosso. Mas falar, simplesmente por falar sem sentir, não tem sentido nenhum. Então, é uma oração, tipo assim, da boca para fora, é maquinal. Né? É tipo uma máquina reproduzindo aquilo que você um dia aprendeu. E assim, não tem forma, desde que a gente se conecte, e não precisa ser muitas palavras, não precisa ser cheias de palavras bonitas, bem elaboradas, né? Elas precisam simplesmente sair do nosso sentimento, do que a gente realmente deseja e tem propósito naquela oração. Então, quando a gente fala demais, da boca para fora, repetindo o que a gente um dia aprendeu, ela passa a ser tipo uma reprodução de máquina. Você está se referindo a isso.
Quantas vezes você vê a pessoa rezando um pedaço da santificação, porque ela fala assim, que às vezes até se perde e volta de novo. Então, é assim, é uma coisa que é mecânica, que não é do sentimento, né? É Você verdade. falou uma coisa interessante no início a respeito de obrigação. E aí a gente falou da importância de fazer oração de manhã e à noite. Aí digamos que a gente torne isso como uma obrigação, e aí a gente quer, para ser breve, dar aquela repetida daquele Pai Nosso. Pronto, e acabou, achando que foi uma oração. Então, Verdade, isso é é verdade. maquinal, né? Tipo a máquina, Mas, co- mas, como reprodução. é, mas como que é para vocês? Como é para vocês? Como é que devem ser essas preces? Como é que devem ser essas orações? A gente falou que a prece não pode ser maquinal, que ela tem que vir do sentimento, né? Então tem que ser uma coisa sincera, não uma coisa decorada. Então, a prece nada mais é do que uma comunhão que a gente tem com o Ser Supremo, né? Com Deus. Então, como é que eu vou criar uma comunhão com Deus apenas recitando algo que já está pronto? Essa comunhão, ela vai existir quando realmente eu conversar com Deus, quando eu colocar o que está aqui dentro, quando eu me expressar e falar algo que venha dentro de mim, não algo que eu apenas tenho na mente decorado e que eu vá recitar para ele, mas algo Sim, de sim. sentimento. Isso, concordo plenamente. É aquela questão, né, de ser sincero, né, e ser simples. Né? Carla falou, aquelas palavras rebuscadas, não há necessidade, né? A gente falar, trazer aquele português de Portugal, às vezes, né, na oração. Então, tem que ser sincero, né? Porque Deus sabe quem a gente é. Vocês me fizeram lembrar de uma música de Raul Seixas que fala assim: queira, basta ser sincero e desejar profundamente. Você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Então, é a gente fazer isso na questão da oração. Eu querer, naquela oração, estar conectado com o Pai, ser o máximo sincero possível que a gente consegue, né? Essa conexão. Verdade, verdade. E vale salientar também a importância, né, do que pedir quando oramos, né? Sim. Porque tem gente que pede coisas materiais, tem gente que pede coisas fúteis, mas para vocês, o que é necessário, né, na sua oração pedir? O que é para vocês que tem que ter nessa conversa com Deus? Eu vou fazer uma outra pergunta em cima da sua pergunta. O que que a gente acha que é importante para a gente? O que que nos torna feliz diante da vida? E quando a gente começa a ter esse nível de compreensão, se a gente está pensando no aqui e agora, então a gente está pensando na questão material. Então, muitas das vezes, quando eu vou fazer um pedido a Deus, vai ser ligado a essa questão material. Quando eu passo a ter uma outra compreensão sobre o mundo espiritual, sobre o que aqui é uma passagem, então é óbvio que a minha tendência é levar esse pedido para uma coisa além do material, né? A questão da fé, da resiliência, da resignação, de aperfeiçoamento moral, evolução espiritual. Então, a percepção do pedido vai muito da questão do direcionamento, como é que eu acho feliz. É óbvio que o mais importante é a gente pedir para a questão do senso da evolução espiritual. Porém, quando eu trago a minha importância para uma questão material, a gente vai ver muitas das orações de solicitação ligado à questão material, né? Ou me arranje conseguir um emprego, ou me dê um carro disso, ou uma casa daquilo, tudo por uma questão material e não por uma questão espiritual. Diferente de eu pedir força para suportar aquele processo que eu esteja vivendo, sabedoria para lidar com aquela pessoa difícil, seja no trabalho ou em casa. Então, os pedidos é muito. Se a gente começar a perceber como é que a gente pede, a gente tende a fazer uma análise se a gente está muito mais ligado a uma questão material ou uma questão espiritual. Na verdade, quando a gente fala de oração, a gente tem que entender, que a gente já até falou aqui antes, que a oração não é só um pedido, né? É um momento de comunhão. Então, esse momento de comunhão, ele pode se dar para um agradecimento, né? Por uma vitória que a gente teve. Essa oração pode se dar para que a gente
realmente tenha um momento com Deus, de, Louvor. Um louvor a de, Deus, né? de Louvar. louvor mesmo, louvar a Sim, Deus, né? sim. Então, assim, o pedido, quando é um pedido, a gente tem que ter a consciência de que esse pedido tem que estar voltado para a vida espiritual e não para a vida material. Claro que a gente não pode desassociar uma coisa da outra, mas Deus sabe o que a gente merece em relação à questão material. Ele está vendo, ele está vendo os nossos esforços. Então, assim, a gente tem que ter humildade e compreensão de entender que muitas vezes, se aquela questão material não chegou naquele momento, é porque ainda está faltando alguma coisa para que ela aconteça, ou não está no meu mérito. Então, não estando no meu mérito, eu tenho que ter resignação e a compreensão de saber aguardar. Então, o pedido, quando a gente fala de prece, a gente tem que pedir muito mais a questão de vamos dizer assim, uma evolução espiritual, né? Sobre a nossa conduta mais do que sobre bens materiais. É interessante nesse momento que a gente está vivendo, né? Nesse caos que estamos vivendo, o que mais a gente necessita é de saúde, né? De ter paciência, fé, né? Acreditar que a gente vai sair dessa, superar esse momento, né? A gente vê tantas situações aí que acontecem até com pessoas próximas, né? E você vê a pessoa assim precisando um pouquinho de paz, precisando um pouquinho de amor, de conforto, de acolhimento, né? E outras se preocupando, eu preciso de um carro novo, outras... E na sua oração se perde por aí, né? Pelas suas necessidades. Foi o que Margareth acabou de falar. A gente precisa buscar a nossa melhora espiritual, nossa melhoria moral, pode-se dizer. Mas a providência divina é tão fantástica que mesmo que a gente venha pedir o supérfluo, as coisas que não são pertinentes, Deus só nos dá o que realmente é necessário para a gente, o que vai nos ajudar no nosso processo evolutivo e educativo. Porque, digamos, uma solicitação de um pedido que eu faço, até mesmo por uma questão de doença, e muitas vezes não é concedida, porque a gente ainda não tem o entendimento que aquela doença faz parte do nosso processo, aí a gente não tem resiliência, aí Deus, né, não é concedido o nosso pedido, porque aquilo dali lhe traz uma lição, um aprendizado. E como a gente sabe, até a própria doença física, ela é a depuração da alma, é a cura da alma. Me lembrou até de uma palestra de Divaldo, em que ele relata, né, que ele estava logo no início obcecada da passe, então tudo que ele pedia, alguém pedia, ele dava passe, não sei o quê, e uma família onde tinha um senhor que estava prestes já a desencarnar, estava com câncer já bem em estado avançado, a mulher pediu, e ele prontamente fez, né, e aí perguntou para Emmanuel se ele ia ficar curado, e Emmanuel disse que sim, ele vai ficar bem. E aí ele se impõe naquilo dali, se dedica, faz aquela oração e começa a dar passe, coisa e tal. E aí fala para a esposa assim, olha, ele vai ficar curado. E amanhã eu estou aqui de novo para dar passe. Aí ele chega no outro dia, às 10 horas, chega lá e encontra aquela, como é que fala aquele negócio redondo assim de, não é coroa, não? A coroa. É a coroa, né? E aí ele fez, meu Deus, será que é a esposa? Porque ele tinha certeza que o senhor ia ficar bom. Chega lá, encontra a esposa debruçada no caixão aberto, que olha para o esposo e olha para ele e fez, você não disse que ele ia ficar bem? Aí ele pergunta a Emmanuel, o senhor não disse que eu ia ficar bem, Emmanuel? Aí Emmanuel fala assim, ele está bem. Né? Aí ele disse que a partir desse dia, então, ele começou a entender a linguagem dos espíritos, que o ficar bem, na realidade, era no sentido do espírito. O espírito, naquele processo de desencarne da doença, ele ia estar limpando, né, as imperfeições, as mazelas que tinha no espírito dele, e ele ia ficar bem. E ele começou a decidir, então, a fazer uma linguagem diferenciada do que os espíritos diziam. Foi bastante interessante. Então, quando a gente faz oração e faz pedido, a gente tem que entender o que é realmente importante para o nosso processo evolutivo. E entender que quando ele não é concedido da forma que a gente quer, é porque a gente precisa aprender nesse processo. Vocês falando nisso aí, me veio uma curiosidade, né?
Existem outras formas, né? Existem outros métodos de oração. O que vocês acham? Sim. Quando a gente faz uma caridade, quando a gente faz um trabalho produtivo para alguém, a gente é uma forma da gente estar contribuindo com a evolução, né? Então, isso também é uma forma de se de De orar. louvor a Deus, de orar, de agradecer, né? Quando a Com gente cumpre os certeza. nossos deveres espirituais, vamos dizer assim, a nossa função enquanto espírito, né, enquanto ser humano, porque a gente não vem aqui só para a matéria, a gente vem aqui para ter essa evolução. Então, a partir do momento que a gente tem a caridade, a gente tem o olhar para o outro, é uma forma também da gente estar se conectando com o Ser Supremo, né, com Deus. É aquela questão da gente perdoar a quem a gente ofendeu e ser perdoado, né? Por aquelas pessoas que a gente ofendeu. É interessante isso, porque a gente não vem sozinho. A caridade está aqui, uma forma de oração, a caridade, né? Seja ela pela escuta, seja ela por um sorriso, seja ela por um acolhimento. Isso é uma forma de oração. Isso é uma forma de conexão com Deus. Carlos? O que eu acho interessante é que nessa passagem angélica, né, logo no início ele fala a importância da gente colocar em tudo, no início de qualquer coisa, a oração. Então, por isso que é importante ao iniciar o dia a gente orar. Se você vai desempenhar um papel, uma atividade, ou até mesmo um processo cirúrgico, ore antes. Então, colocar em tudo, né, a oração, que é uma forma da gente se proteger e se conectar com o ser divino e com os amigos espirituais. É uma forma de humildade também, né, da gente se colocar em uma posição, não vou dizer inferior a Deus, mas colocando ele numa posição superior, a gente entender que tudo que a gente vive é Deus, tudo que a gente passa aqui é Deus, e assim, essa, essa submissão à vontade divina é também uma caridade, é também uma forma da gente criar essa conexão, né? Outra curiosidade também bacana, né, é a questão dos gestos, né? Tem muita gente que se ajoelha, muita gente bota a mão para cima, muita gente faz essa conexão. Será que essas formas, né, essas posições físicas, elas criam um sucesso melhor para essa oração ou independe? Segundo, se a oração, a eficácia da oração está no sentimento, a gente compreende que essas ações, elas não vão Fisicamente, ter tanto, físicas, elas não vão ter tanto fundamento. Quando a gente falou, quando eu estudei esse assunto, eu não sei por que eu sempre me reportei à questão do texto, né? Que tem sim, aquelas 90 que passa aquele sim, texto sim, várias vezes que você reza. Então, assim, mas a gente tem que entender também que cada crença, né? Cada religião tem a sua crença, né? Tem a sua fé em determinadas simbologia, isso. sua simbologia em determinada coisa. Claro que quem está ali, ela está se dedicando conforme ela acredita, né? Que ela está fazendo essa conexão. E isso Deus não vai deixar de ouvi-la. Mas a gente, enquanto espíritas, enquanto a gente está entendendo o verdadeiro sentido da oração, a gente tem que compreender que isso são apenas, vamos dizer assim, é o que aquela pessoa acredita, mas não é o que vai fazer com que ela se Não tem conecte com eficácia, Deus. é isso, essa Não vai eficácia, ter essa esse eficácia. A sucesso, eficácia né? Vamos realmente, dizer, isso, a eficácia realmente está no que vem de sentida, dentro do coração, o isso. que está sendo sentido. Os rituais, independente de qualquer religião que seja, na verdade, eu pergunto já se esses rituais vai potencializar ou não. Não, né? A resposta é não. E que o que vai partir disso é o que realmente cada um, dentro de cada ritual que esteja, se está realmente desejando, sentindo, com sinceridade, sendo humilde, reconhecendo né, o ser superior, que aí, isso aí vai ser levado em consideração. O seu sentimento, a forma, o jeito, o lugar, tudo isso independe.
cada um tem o seu, e né, aqui a gente não está aqui para criticar isso, né, porque a gente sabe a importância que cada um está em determinada religião. Eles se sentem bem ali, o importante é estar conectado, de uma certa forma, a Deus. E dentro dessa conexão, como é que se é feito, isso não importa. O importante é que realmente tenha sinceridade nessa conexão, tenha desejo realmente de seguir aos ensinamentos do grande modelo que foi Jesus. Então, o nosso bate-papo, né, ele veio até trazer algumas curiosidades da gente, né, que eu trouxe, né, para a gente poder debater e falar, trazer um posicionamento espírita sobre algumas formas e maneiras de orar, né? E o que a gente pode concluir também, mais ou menos isso aí que o cara falou, que no espiritismo a gente não tem um ritual, né? Não, esse ritual aqui ou essa simbologia aqui, uma coisa fechada para que a gente tenha um melhor sucesso na forma de orar. E o que depende dessa questão de orar é o sentir, é você ser sincero, é ser humilde, ser caridoso, isso tudo que a gente falou, né? Como é que vocês podem concluir esse tópico, esse assunto? Que as formas não importam, o que importa é o que a gente sente, né? Essa comunhão que a gente vai criar nesse processo de oração, nesse momento da oração, vem do coração, não vem do exterior, vem de dentro, vem do nosso sentimento. Então, quanto mais sentida, quanto mais verdadeira, mais a gente vai conseguir êxito nas nossas preces. A gente tem que falar também a importância da fé, né? Porque esse sentimento é a fé, e essa fé, ela vai ser atingida quando a gente acreditar de verdade, quando realmente for sentida. Então, a prece não tem regra, a conclusão é essa, não existe fórmula. Isso aí. O tema me faz lembrar da minha importância de colocar em tudo que eu faço essa oração para ter uma conexão com Deus. Os dias são, às vezes, muito atribulados, às vezes a gente tem muita chateação, estresse e tal. Estar conectado com o ser divino nos traz um momento de tranquilidade, ou um freio na nossa reação negativa, e que a gente aprenda e comece a tornar isso uma prática diária, né? Não só de manhã e à noite, mas a todo instante. Eu não preciso estar proferindo palavras bonitas e mágicas, toda elaborada. Eu preciso estar simplesmente reconhecendo o Pai e pedindo essa proteção em tudo que eu fizer na vida, né? E que Ele me dê sabedoria. O engraçado é que quando a gente pede paciência, a gente é milhões de vezes testado, seja no trânsito, no trabalho, não sei o que, coisa e tal. E aí a gente se vê explosivo. Eu falo, meu Deus, eu pedi tanto para o meu dia ser tranquilo, ter paciência, mas ele está justamente tentando fazer com que você exercite a cada instante a sua paciência. E aí a gente acaba provando para nós mesmos que a gente está longe disso. Mas quando a gente chega no final do dia, eu falo, meu Deus, como foi meu dia hoje? Foi extremamente... Eu fui agir totalmente contra o que eu acredito e creio. Mas esses alertas servem para que no dia seguinte eu tente fazer diferente, até um dia isso sair de uma forma natural. É isso. Ok. Então é isso, meus amigos, vocês que estão presentes, né? Nosso bate-papo foi, né, simbólico, né? Muito satisfatório, né? Das formas de orar, maneiras de orar. Agradecemos a todos que estão presentes, né? A todos que podem e devem dar um likezinho aí também no canal da CEF, né? Para a gente poder buscar em mais participantes desse momento do Café com a CEF. Então... Aproveite e fale aí do número do acolhimento que alterou. sim, um número novo. Deixa eu até pegar um número novo aqui. Vai falando, Carla, sobre a mudança do número. Então, a gente teve a necessidade de mudar o número
né? E a gente vai estar fazendo um novo cardzinho que vai estar circulando com o novo número. Então, se algumas pessoas ainda assistirem no outro e não conseguirem, vocês aproveitam e informam que tem número novo para poder fazer esse acolhimento. O número novo é o 8, é o 075, né? 89206-0513. Então, 89206-0513. Esse é o número. Lembrando que o acolhimento está funcionando de segunda a sábado, das 19 às 22 horas, né? Das 20 às 22. Das 20 às 22. Então é isso, meus amigos. Bom domingo, e eu peço a Carla que faça a prece inicial para a gente poder finalizar o nosso trabalho de hoje. Que todos consigam mentalizar o Pai Supremo, seu anjo guardião, sentindo as boas energias desta manhã, e que a nossa consciência seja influenciada positivamente pelas coisas que trazem o bem-estar, a evolução espiritual, nos alertando o que é necessário fazer, nos aperfeiçoando a cada dia. Que Deus, na sua infinita bondade, possa estar sempre conosco, nos fortalecendo no nosso propósito reencarnatório. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Tenha um bom domingo, fique com Deus e se cuide. Tchau. Bom domingo a todos. Gente. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, bom dia.